Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Stefano e esse é o canal USA for You, com mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje, conforme prometido, nós vamos fazer a segunda parte da minha saga do vídeo sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, e esse episódio eu vou falar da minha vida americana. Se você ainda não viu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui no card, corre lá, assiste aquele vídeo, que esse aqui vai fazer mais sentido para você. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu gostaria que você considerasse. E ao final desse vídeo, se você gostar, deixa um like aí, deixa um comentário, que eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre as coisas que eu falo aqui nesse canal. E também não esquece de me seguir lá no Instagram também, que lá eu mostro um pouco mais do meu dia a dia aqui na América. Sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, essa é a segunda parte daquele bate-papo. Então, recapitulando assim brevemente, nós chegamos nos Estados Unidos em 2016, comecinho, maio ali de 2016, fomos parar no Havaí por acidente, mas foi muito legal ter morado no Havaí. O Havaí é um lugar muito bonito, apesar de que os havaianos não gostam da gente, o lugar é muito bonito, as praias são maravilhosas, e nós conhecemos bastante amigos, né, que nós vamos levar para a vida lá no Havaí. E só que chegou num ponto, o mundo parou por causa da pandemia, e aí nós resolvemos que nós tínhamos que nos mudarmos dos Estados Unidos. E nessa altura do campeonato, com a graça do nosso Senhor bom Deus, nós já estávamos com o papel na mão e aparentemente tudo ficaria mais fácil. Então nós chegamos à conclusão de que para mudarmos de lá, nós tínhamos que escolher um lugar, e eu levei em consideração alguns fatores para determinar onde que nós iríamos parar. Então eu escolhi a cidade de Chicago. Então, se você vem me acompanhando há algum tempo, você sabe que eu morei em Chicago por aproximadamente 1 ano e meio. E hoje eu já não estou mais em Chicago. Mas como que eu cheguei à conclusão de Chicago? Bom, primeiro que Chicago é a terceira cidade mais importante dos Estados Unidos. Ela só perde para Nova York, que você já deve ter ouvido falar, e para a cidade de Los Angeles, na Califórnia. A Califórnia não é para mim. Não, Califórnia não é para mim. Nova York, talvez eu ia tentar minha vida em Nova York, então talvez Nova York desse certo. Mas aí a gente acabou chegando na conclusão de Chicago também por um outro fator. Coincidência do destino, eu não sei, mas um grande amigo nosso, inclusive eu fiz uma entrevista com ele, o Kleber, ele morou na cidade de Naperville há algum tempo atrás, e essa cidade entrou no meu radar e eu comecei a prestar atenção, e várias coisas começaram a acontecer que traziam o nome de Naperville. E Naperville é uma cidade praticamente desconhecida. Quem conhece Naperville? Mas aí ela começou a aparecer espontaneamente algumas vezes para mim, e eu falei, bom, tem alguma coisa lá, eu preciso olhar o que é Naperville. E eu fui buscar informações ali da região. Naperville fica mais ou menos 35, 40 minutos do centro de Chicago, e fui buscar mais informações ali, e eu vi que a região metropolitana de Chicago, ela tem cerca de 9,5 milhões de pessoas. Ou seja, é vasto e tem muitas oportunidades de trabalho. Então eu vou fazer um vídeo explicando como é que você procura emprego aqui nos Estados Unidos. Mesmo aí do Brasil, você consegue procurar emprego aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas aí eu fiz a minha pesquisa e encontrei inúmeras vagas de trabalho. Falei, bom, e nós temos os amigos nossos lá, e falei, juntar a fome com a vontade de comer. E resolvemos que Chicago seria o nosso destino. Colocamos o nosso carro dentro de um navio, alugamos um carro por aproximadamente 1 mês, mais ou menos, que é o que iria levar para eles entregarem o carro lá em São Francisco. Então pusemos o carro no navio, depois de aproximadamente 1 mês, pegamos o voo ali do Havaí, leva 5 horas e meia, desembarcamos em São Francisco, na Califórnia. Entramos no carro no dia seguinte, pegamos a estrada e rodamos cerca de 7.000 milhas. Uma milha é aproximadamente 1,6 km. Isso dá mais ou menos... Não, tem muita coisa. Enfim, eu não sei quantos quilômetros, quantas milhas nós viajamos. Eu sei que foram 6 dias mais ou menos, 7 dias de viagem. Nós passamos por lugares maravilhosos. É porque nós não fizemos uma linha reta, então nós passamos por uma cidade que era conhecida no Velho Oeste, que chamava-se Carson City. Nós passamos por Salt Lake City,
Passamos no Yellowstone, Parque Nacional de Yellowstone, que é o grande vulcão lá, o mega vulcão. Depois nós passamos no Mount Rushmore, que é onde tem aquela montanha com o rosto dos presidentes, e conhecemos lugares maravilhosos. Esse é um país maravilhoso, posso dizer para vocês. E aí, 6, 7 dias depois, nós desembarcamos em Chicago. Interessante que quando nós saímos do Havaí, nós estávamos praticamente na metade da viagem, nós ainda não tínhamos uma casa alugada. Estávamos aguardando algumas respostas, mas Deus estava conosco o tempo todo e conseguimos a casa. Mas nós já estávamos a caminho, quer dizer, se a gente não tivesse uma casa para morar, a gente ia ter que se virar também, né? E aí chegamos em Chicago e começamos a vida tudo de novo. Não levamos absolutamente nenhum tipo de mobília, só o carro, o gato e a roupa do corpo que a gente havia enviado para esses nossos amigos lá em Chicago através do correio. Então alugamos lá um storage, né, que é esse lugarzinho que você põe lá, paga por mês e você põe suas coisas lá, sua quinquilharia, e eles colocaram as nossas roupas lá, depois foi só a gente ir buscar e nós tínhamos roupa, não tínhamos absolutamente mais nada. Recomeçamos. E o começo da minha vida americana não foi tão fácil assim, eu posso dizer para vocês. Mas como minha avó sempre dizia, a vida é dura para quem é mole. E a gente encarou o boi de frente e pegamos ele pelo chifre mais uma vez. Talvez a questão de termos a documentação para vivermos legalmente nos Estados Unidos tenha trazido um certo conforto, mas ali eu fiquei desempregado 3 meses, para vocês terem uma ideia, né? Então nesse tempo eu comecei a dirigir pela Amazon. Não gostei de dirigir pela Amazon, honestamente. Eu não sei se isso estava muito no começo. Naquela época eu dirigia por cerca de 2 horas, 3 horas no dia, ganhava cerca de 60, 70 dólares por dia. E estava na pandemia. Para dirigir Uber, por exemplo, ninguém queria pegar o Uber, né? Então estava aquela parafernália toda da questão da máscara e de manter a distância, e todo mundo louco sobre isso. Então dirigir a Amazon foi uma opção, mas a renda que eu estava obtendo da Amazon não fazia sentido para nós. A Karen descobriu um aplicativo, a Karen, minha esposa, descobriu um aplicativo de trabalhar na limpeza. E é um aplicativo que, se você presta algum serviço de reparos, pequenos reparos, esse tipo de coisa dentro da casa, pintura, pequenas manutenções ou limpeza, é como se fosse um Uber. Então o aplicativo ele arruma para você o trabalho e o aplicativo morde uma parte do pagamento que o cliente vai fazer. Infelizmente é um aplicativo que só funciona para quem tem documento, que precisa do Social Security. Eles fazem o background check, então a pessoa que contrata você através do aplicativo, ela tem o respaldo deles terem verificado quem você é e esse tipo de coisa. Então essa era uma grande vantagem. E ela também estava trabalhando fazendo bico ainda, através desse aplicativo, mas também era uma renda que não fazia muito sentido para a gente. E eu comecei a aplicar, eu via as vagas de trabalho. E para vocês terem uma ideia, antes de eu entrar, de eu vir para os Estados Unidos, eu tenho 47 anos hoje, então eu tenho bastante anos de estrada. Trabalhei em TV a cabo, trabalhei em empresa metalúrgica, trabalhei com importação, exportação, logística internacional, trabalhei no ramo de reciclagem. Do ponto de vista da minha carreira, já tive vários cargos de liderança, trabalhei no setor público por vários anos também. Então eu tenho uma experiência que poderia me ajudar bastante aqui nos Estados Unidos. Então comecei a procurar trabalhos nessa área, na área de logística, na área de gestão, que são coisas que eu sei fazer. A área de finanças, são coisas que eu sei fazer e eu tenho experiência para isso. Mas só dava com os burros na água. E comecei a tentar estudar e a água foi subindo, né? A água foi subindo cada vez mais, e aqueles 3 meses começaram a me dar angústia, alguma coisa. Eu falei, bom, não dá para eu ficar sentado aqui só mandando o currículo, sem entender necessariamente porque eles não me chamam para ver se eu sou bonito, feio, magro, gordo. Falei, bom, eu preciso arrumar alguma coisa de qualquer jeito. E aí eu resolvi voltar para a área de restaurante. Falei, bom, na cozinha eles estão sempre precisando de gente, eu sei cozinhar, modéstia à parte, sou um bom cozinheiro. Falei, vou trabalhar de novo na cozinha. E fui. E consegui mais ou menos uns 5 trabalhos.
nos restaurantes, pela minha experiência, esse tipo de coisa, e consegui mais ou menos uns 5 trabalhos que eu tive que descartá-los, né? Mas dentre um deles surgiu uma coisa interessante e curiosa. Eu fui fazer entrevista num restaurante que vocês têm aí no Brasil, chama-se Olive Garden. É um restaurante italiano, daquele jeito, né? Italiano daquele jeito. E eu fui lá fazer a entrevista para a cozinha. E durante a entrevista, o gerente me perguntou como eu me via daí a alguns anos, né, dentro do restaurante. E eu fui bem honesto, falei para ele assim, sentado numa cadeira igual a sua. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho capacidade, eu só preciso colocar, como a gente fala aqui em inglês, a gente fala assim, colocar o meu pé para dentro da porta. Porque depois eu posso me mostrar para você aqui eu venho. Então você só me dá a oportunidade e você vai ver. E ele falou, eu gostei dessa atitude. Na verdade, nós estamos procurando um gerente para um outro restaurante em algum lugar aqui na nossa região. Você tem interesse? Eu falei, demorou. E aí ele me colocou em contato com o diretor dele e eu consegui a vaga. Eu entrei no Olive Garden eu era o gerente no departamento de culinária. Então eu gerenciava a cozinha e a minha responsabilidade era de ter certeza que os suprimentos eles estavam lá disponíveis para a gente fazer os pratos que nós nos propunhamos, né, dentro do restaurante. Mas quando você está sozinho no restaurante, você gerencia todo o restaurante. Então eu atendia o cliente, eu estava lá na frente com o pessoal. Foi uma experiência muito legal, posso dizer para vocês. Trabalhei por volta de 1 ano no Olive Garden. Foi muito legal, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que são meus amigos até hoje. Ninguém se queixou do meu trabalho lá, das pessoas que trabalhavam comigo. Então foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. O lado ruim de ter trabalhado no restaurante, mais uma vez, foi na verdade que o que acontecia eu não tenho problema, por exemplo, em trabalhar nos fins de semana, não tenho problema nenhum em trabalhar nos fins de semana. Mas o problema era que as minhas folgas, eu não tinha um schedule definido. Então, às vezes eu trabalhava 7, 8, 9 dias seguidos, eu tinha um dia de folga, depois eu tinha que trabalhar mais 2, 3 dias e tinha o outro dia de folga. Então eu não tinha folga seguida um do outro. E o gerente ele abusava nesse sentido. Quando ele fazia o schedule, né, ele fazia a escala de trabalho, a escala de serviço, ele tirava vantagem. E eu comecei a ver isso e ninguém estava me ouvindo. Eu falei, eu não preciso disso. Eu comecei a estudar e entender como é que eu conseguiria um daqueles trabalhos que eu estava tentando quando eu cheguei em Illinois. Eu tenho o LinkedIn, para quem não sabe, o LinkedIn é um Facebook profissional, que você atua, né, no seu networking. E eu tenho um perfil também no Indeed, que tem um site que acho que tem aí no Brasil também, né? Comenta aí para mim. Se você está comigo aqui até agora, comenta aí site de busca de emprego. Põe emprego. Se você está comigo até agora, põe aí embaixo emprego. Eu quero saber quem está comigo, tá bom? E valeu para você que assistiu o vídeo da outra vez e deixou lá os comentários. Ó, bacana, bem legal. Então, comecei a estudar por que eu não estava conseguindo achar o trabalho, se o meu currículo era relativamente bom, se minha experiência era boa, esse tipo de coisa. E eu acabei descobrindo o que era que estava faltando. Na verdade, eu aprendi o jeito que você tem que escrever o seu currículo. É totalmente diferente da maneira com que nós fazemos no Brasil. E o que eu tinha feito, o meu erro foi, eu simplesmente peguei o meu currículo em português e converti ele para o inglês. E já vou te dizendo que não dá certo. Tem uma maneira de fazer isso. Então eu estudei essa maneira e comecei a aparecer nas pesquisas. O que eu ainda não consegui fazer nesse canal é aparecer nas pesquisas. Então esse canal ainda não está crescendo porque eu ainda não tenho essa... Mas comecei a aparecer nas pesquisas de emprego e começaram a surgir oportunidades para mim. E aí eu consegui 2 oportunidades que seriam... mudariam a minha vida. Uma delas era uma oportunidade muito importante e a outra delas me tiraria do restaurante, me daria um trabalho de segunda a sexta, mas era no 3º turno, ou seja, eu começava a trabalhar às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Também nada contra, gostei de trabalhar no 3º turno, o problema era o fim de semana, porque aí todo mundo ia dormir, e eu tinha que ficar acordado para não mudar radicalmente, né, o meu hábito e depois ser miserável a minha segunda-feira. Então, eu acabei entrando nesse trabalho,
era supervisor de logística de uma empresa de distribuição de produtos da Samsung, e eu gerenciava ali, ajudava eles gerenciando, supervisionando todo o almoxarifado, né, o galpão, era um galpão gigantesco, que distribuía para Home Depot, Lowe's, aqui são lojas que tem aqui nos Estados Unidos, né, ali na região de Chicago. E trabalhei lá por cerca de 3 meses, porque então eu recebi a resposta daquela vaga que mudaria a minha vida, que eu estava aguardando, e a resposta foi positiva. E aí, a única coisa que tinha que acontecer era eu tinha que me mudar da onde eu estava para onde eu estou hoje, aqui no estado do Iowa. Ainda no meio oeste americano, essa região nós chamamos de meio oeste americano, nós estamos hoje, por causa do inverno que está chegando, nós saímos do horário de verão, e nós estamos com 3 horas de diferença com relação a Brasília. E se você ainda está comigo, escreve aí Brasília no comentário, por favor, quero saber quem que está comigo. E aí, nós estamos a 5 horas de carro de Chicago. Pouco mais para o... Se você olhar no mapa, nós estamos para o lado esquerdo. O clima é mais ou menos o mesmo. Aqui tem menos gente, a região é um pouco menor. Mais plantação de milho, um estado mais agrícola. Eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre Iowa, mas hoje eu atuo como superintendente numa planta de processamento de papel e fibra, né? Produtos de fibra, papel e celulose. E eu trabalho numa empresa, eu não vou divulgar aqui, porque eu ainda estou nessa empresa hoje, mas eu trabalho numa empresa que inclusive ela tem uma unidade fabril aí no Brasil. Nós fabricamos papel, papelão, esse tipo de coisa, e eu trabalho aqui na área de recuperação de fibras. Então eu sou superintendente de planta. E é isso é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou fazendo isso desde janeiro desse ano. Nós estamos no final do mês de novembro. Eu estou gravando esse vídeo no final do mês de novembro. Hoje é dia 28 de novembro, uma segundona brava. E essa é a minha vida americana. Hoje nós temos uma certa tranquilidade com relação à nossa vida de imigrante, porque a vida de imigrante é o seguinte, pessoal. Fazendo um balanço aqui entre as duas agora, a vida de imigrante, uma é você nunca sabe, fazendo os bicos, né, é isso que é a vida de imigrante, você nunca sabe que tipo de trabalho que você vai ter que fazer amanhã. Você não tem aquela claridade com relação ao que está à frente de você para você se programar com relação ao seu futuro. Então, você tem serviço hoje, mas você não sabe se vai ter amanhã. Claro que nós aqui estamos sujeitos a esse tipo de situação também, mas as empresas elas são mais sólidas. Então, eu trabalho para uma empresa que é muito mais sólida do que as minhas finanças. E lá no meu negócio de limpeza, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, que todo mundo fechou e parou de ir para a ilha, nós ficamos absolutamente sem fazer nada. Absolutamente nada. Não tinha nada para fazer. Não podia nem ir para a praia, porque eles fecharam a praia. Então, hoje, mesmo que eu seja mandado para minha casa porque acontece alguma coisa lá na empresa, eu posso trabalhar remoto, posso visitar uma outra planta em um outro lugar nos Estados Unidos. Aliás, eu tenho viajado bastante a trabalho, graças a Deus. Então, essa visão de longo prazo, ela é mais presente hoje na minha vida, na vida da minha família. Outra coisa também interessante é que quando você trabalha para uma empresa grande, quando você tem uma vida americana, você tem um respaldo da empresa com relação ao seguro-saúde. Vocês devem ter ouvido falar que, por exemplo, Massachusetts, onde tem bastante brasileiro e bastante gente que tem canal aqui no YouTube, que lá tem o Mass Health, que é se você precisar, mas é só em caso de emergência. Se você precisar numa situação de emergência, eles atendem você. E aqui, por exemplo, no Iowa, não é todo lugar que tem esse tipo de coisa. Então, se você não tem um seguro-saúde, e você não tem documentos para viver nos Estados Unidos, às vezes você está com um problema. Eles vão te atender, mas eles vão te apresentar a conta. Então a empresa ela come uma boa parte do custo do seguro-saúde. Para vocês terem uma ideia, quando eu morava na Bahia, eu fui atrás de pagar isso. Nossa família tem 4 pessoas e eu iria pagar por volta de $1.500 por mês. E é um seguro-saúde, ou seja, é igual a um carro, você tem a franquia. Então quando você precisa, você ainda tem que ir lá e pagar a parte da franquia. Então tem tudo isso, além de você pagar uma paulada durante todo mês, quando você precisa, você ainda tem que pagar. Então a empresa ela come uma boa parte desse custo. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu pago $300 mais ou menos por volta de $300. Outra coisa também que é um pouco diferente quando você tem a vida americana é com a questão de financiamento. Você tem acesso a financiamento. Eu sei que quando você é imigrante também você faz financiamento através do seu ITIN, eu sei disso.
Mas, por exemplo, hoje eu posso comprar carros de melhor qualidade, eu não preciso pagar taxas absurdas, porque eu venho trabalhando, desde aquela época eu venho trabalhando meu histórico de crédito, esse tipo de coisa. Então essa também é uma outra grande vantagem na minha vida americana. E eu também tenho a perspectiva de crescer dentro da empresa que eu atuo hoje. Como eu falei, é uma empresa gigante, e eu espero que eu não fique por aqui por muito tempo, não por alguma coisa com relação ao local, mas sim porque eu pretendo crescer, eu preciso de outras vagas que abram por aí e eu vou viajar de novo. Então logo, logo vocês vão me ver fazendo um vídeo aí em algum outro lugar nos Estados Unidos. E também nós temos a perspectiva de comprar a nossa casa. Né? Nós vivemos de aluguel e já faz parte dos nossos planos há algum tempo, mas nós precisamos nos assentar em algum lugar e falar, vamos ficar aqui alguns anos e nós vamos comprar a casa. No Havaí, infelizmente, isso não era possível, porque uma casa michuruca no Havaí custa quase $1 milhão. Então lá é fora de questão. Mas em outros lugares nos Estados Unidos é mais normal o preço. Então nós temos essa pretensão de logo comprarmos a nossa casa. O lado ruim da vida americana, o pagamento de impostos, eu acho. Quando você faz bico, você pode pagar o imposto, você deveria pagar os impostos, né? Mas você declara o quanto você quer. E quando você trabalha dentro da formalidade, que quando você arruma um emprego numa empresa grande, por exemplo, só tem como fazer dentro da formalidade, né? Então, o imposto de renda que é retido na fonte é uma paulada. Tipo, vocês acham que tem cebolão aí no Brasil? Você precisa ver o tamanho da cebola que é aqui. Porque países desenvolvidos, esse é um critério que é um pouco diferente do Brasil, por exemplo. Aqui nós pagamos mais imposto de renda e pagamos menos impostos de venda, por exemplo. Então a mordida do leão aqui, ela machuca um pouco mais que aí no Brasil. Entretanto, apesar de ser ruim pagar o imposto, eu tenho que ser honesto com vocês e dizer que a gente vê o retorno dos impostos que nós pagamos aqui, né? Tem bastante polícia nas ruas, as ruas elas são tranquilas, você encontra buracos nas ruas, mas é muito difícil. Tudo é muito limpinho, tudo é muito organizado. Você vai no DMV, por exemplo, você paga a sua taxinha lá para pegar a sua carteira, mas você pega a sua carteira de habilitação no dia. Aqui não tem aquela visão do poder público de criar dificuldades para vender facilidades. Sabe como que é aquela coisa? Então aqui não tem. Aqui a coisa ela funciona um pouco mais redondinha. Poderia ser melhor, sim, mas ela funciona mais redondinha. E a gente vê os impostos voltando para a gente. As escolas elas são muito boas, por sinal. Não só com relação à qualidade de ensino, mas à infraestrutura das escolas. Uma hora eu vou fazer um vídeo dentro de uma escola para vocês também, se me deixarem filmar, né? Mas enfim, tem essas vantagens, apesar de você pagar bastante impostos, né? E por fim, para que esse vídeo não fique tão comprido, eu poderia dizer para vocês que essa visão de longo prazo que nós temos agora, vivendo a nossa vida americana, nós não temos que correr atrás daquela jornada maluca de trabalho, né? Eu trabalho, por exemplo, eu trabalho bastante. Eu acredito que eu não trabalho menos que 9, 10 horas por dia. Não dá para fazer. Eu tenho minhas responsabilidades e eu sou comprometido com elas, então se eu tenho alguma coisa para resolver, eu vou trabalhar até eu resolver aquela coisa. Eu não ganho por hora, então não importa quantas horas eu fique, mas eu ganho eu gosto de completar os projetos que eu me meto. Então, eu trabalho bastante. Mas nós não temos aquela coisa maluca quando você está trabalhando por $12, por $15, por $20 a hora, por $25 a hora. Mesmo nós trabalhávamos na limpeza, nós ganhávamos $40 a hora. Mesmo assim, nós tínhamos que nos agarrarmos a qualquer coisa para termos certeza que aquele dinheiro viria. E agora, nesse caso, nós não temos essa vida maluca. Então, chega 4 horas da tarde, eu estou dentro da minha casa, estou tranquilo aqui, já fui para academia. Eu acordo às 5, mas eu já fui para academia, já estou em casa pronto para tomar banho, deitar e dormir, porque aqui agora está anoitecendo às 4:30 da tarde. Então tem essa vantagem também de você não ter que fazer aquelas horas extenuantes de trabalho. Eu me lembro, trabalhando com limpeza, nós pegávamos algumas limpezas quando o pessoal muda da casa. Aí você vai lá, às vezes eles pintam, às vezes não pintam, mas eles fazem uma limpeza geral. E nós ficávamos trabalhando naquela casa o dia inteiro, nós trabalhávamos 16 horas dentro da mesma casa. E era uma coisa assim, moía a gente por dentro. E hoje já não tem mais essa preocupação. A gente vai lá, trabalha, faz o que tem que fazer, volta para casa, vida que segue. E nós temos o nosso fim de semana juntos.
Então nós demos a sorte de não trabalharmos numa indústria de serviço, por exemplo, que trabalha fim de semana e feriado, esse tipo de coisa. Então a gente curte fim de semana junto, a gente tem mais tempo para a família e isso eu acho que é o mais importante de tudo. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer de coração a audiência de vocês, se vocês ficaram comigo até agora. Gostaria de agradecer, isso é muito importante. E é isso, eu espero que esse vídeo ele sirva de alguma maneira para inspirar vocês, como eu falei antes, né? Se não for pelo positivo, pelo menos aprenda com os meus erros e tente não cometê-los, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência, até a próxima. Fui!